Aleluia. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos. Que bom que você está aqui esta noite para o louvor e a glória do nosso Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra dessa noite, mas eu quero fazer uma reflexão antes. Esse hino que nós acabamos de cantar, na verdade, os últimos dois hinos, eles seguiram pelo mesmo caminho aqui, né? Enquanto eu cantava, eu lembrei de quando Jesus Cristo ascendeu aos céus. E quando ele subiu, os discípulos ficaram, pregaram o Evangelho, foram cheios do Espírito Santo. A igreja começou a crescer muito, né? E com a igreja crescendo, apareceu também as perseguições. E um dos diáconos, Estevão, foi apedrejado. Ele viu os céus abertos, viu o Senhor Jesus de pé ao lado de Deus, à destra de Deus, né? Pregou ali enquanto estava para morrer, subiu alegre, né? Mesmo morrendo de forma terrível. E uma das pessoas que estavam ali presentes na morte de Estevão era o jovem Saulo, né? Também conhecido como Paulo. E as pessoas colocaram as vestes aos pés de Saulo. Ele consentia com a morte de Estevão. Agora imagina esse jovem, desde jovem, já era um jovem prodígio, já era alguém emergente, alguém que poderia e com certeza viria a ser uma pessoa gigante. E ele começou a entrar nas casas, arrastar cristãos, condená-los. Provavelmente ele foi apoiador de várias outras mortes. E um dia, de repente, ele encontra com Jesus no caminho de Damasco. Irmãos, o assassino dos filhos de Deus na terra encontra com Jesus, mas a voz de Jesus para Saulo não é no mesmo tom, não é no mesmo nível. Ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Será que quando o mal acontece conosco, quando alguém tenta nos ferir, a nossa resposta é na mesma medida ou é na medida de Jesus, na doçura de Jesus? Pastor, mas ele era Jesus, ele conseguia fazer diferente, mas esse Jesus falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Amém? Tiago capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e 10. Tiago capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 10, amém? Aquele que trouxe a sua Bíblia e quiser ler nela, que é a sua companheira de guerra aí, já tem as suas anotações. Tem aqueles irmãos que trazem caneta, marca texto e já vai pontuando algumas coisas, isso é maravilhoso também. Versículo 7 nos diz assim, a partir do 7, né? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Oremos. Pai, nós lemos a Tua palavra e eu peço que o Senhor fale comigo e com a Tua igreja a partir dela. Deus querido, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Então, ó Pai, não obstante o que nós merecemos, mas que a vontade do Senhor, Deus, seja estabelecida hoje, mais uma vez, nesta igreja e sobre cada ouvido atento aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Alguém pode trazer uma água para mim, por favor? Irmãos, o título da mensagem de hoje, eu gosto de dar título nas mensagens porque me ajuda na preparação da mensagem. Mas o título da mensagem de hoje é: quando Deus entrega-nos a nós mesmos. Quando Deus nos entrega a nós mesmos, tá? Nós sabemos pela palavra do Senhor que Satanás tem poder, ele tem uma certa autoridade, né? O apóstolo Paulo vai dizer que não é para nós ignorarmos as suas intenções,
Ele usa em algumas versões bíblicas a palavra ardis, que pode ser também traduzida por flechas, algumas flechas inflamadas do diabo. O livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, vai falar assim que o diabo, o vosso adversário, porque ele é adversário, ele ruge como um leão, né, ao nosso derredor, buscando nos tragar. Tragar, irmãos, é engolir. Ele quer mastigar a nossa carne, não literalmente, mas ele quer estraçalhar com a nossa vida espiritual. Mas os anjos do Senhor se acampam ao redor. Então imagina você, os anjos do Senhor te acampando ao seu redor e Satanás ao derredor. Ele não pode te tocar porque o Senhor nos selou. Os anjos do Senhor são enviados, eles são mensageiros enviados por Deus ao nosso favor. Então nós vamos sendo protegidos pelo Senhor, mas Satanás está ali. Se ele tiver oportunidade, ele vai fazer alguma coisa. Ele tem o seu poder. Satanás, queridos, não é à toa que quando Jesus foi tentado pelo diabo, pelo próprio Satanás, ele estava em jejum 40 dias e 40 noites, e Satanás conduziu ele a um alto monte. Como que Satanás levou Jesus? Ele conduziu ele ao pináculo do templo e falou: atira-te daqui. Se fosse só em visão, o que ia adiantar Jesus se atirar de lá? De alguma forma, não sei como, mas o bicho tinhoso, capiroto, tem alguma autoridade, mas não sobre a sua vida. Amém? Não tem autoridade sobre a minha vida, porque eu sou um filho de Deus. O diabo não pode me tocar, mas será que é a qualquer custo? Será que o inimigo não pode mexer na minha vida a qualquer custo? E eu vou dizer que sim. Não somente isso, eu vou dizer que até enfermidades ele pode colocar na nossa vida, se nós dermos espaço, que é o que os pentecostais vão chamar de brecha, né? Mas nós que somos tradicionais vamos chamar de um espaço para ele operar. Eu quero dizer para os irmãos que o diabo tem poder, porém, a palavra de Deus que nós lemos diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Irmão, se o diabo tentar te fazer mal, não tenha medo. Amém? Se o diabo tentar te destruir, se ele tentar te morder, te mastigar, não tenha medo, porque o sangue de Jesus tem todo o poder. Se o diabo tentar fazer qualquer coisa contra os seus filhos, não tenha medo, ore pela sua casa, pela sua família, clame ao Senhor, ele não vai te tocar, porque Jesus está nos protegendo. A palavra do Senhor está conosco, então não tenha medo se o homem tentar fazer o mal. Jesus disse: não tema aquele que pode matar o corpo, mas temei antes aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Se eu estou em Cristo, eu não tenho nada a temer. Isso é maravilhoso. Mas e se Deus estiver contra nós? Alguém pode te socorrer? E se Deus te abandonar e te deixar às suas próprias custas, quem pode te socorrer? A palavra do Senhor diz que não há quem faça resgatar das mãos do Senhor, agindo Ele, quem impedirá? Se é Deus que virou as costas, que abandonou, mas alguém vai dizer: pastor, Deus não abandona ninguém, Deus não se afasta de ninguém. Porque até se eu for pegar as novas pregações dos pastores mais coaching, né, eles vão dizer que é impossível, Deus não vai se afastar de você, não importa o que você faça, Deus é amor. Não importa o quão longe você vá, Deus não vai, porque esse não é o perfil de Deus, irmãos. Eu quero esta noite trazer para os irmãos qual que é o perfil de Deus. O perfil de Deus está escrito na palavra do Senhor. Então, para nós darmos início, quanto à questão de não temas, eu lembro a primeira vez que eu ouvi uma pregação, o pastor disse assim: gente, na Bíblia é tão interessante que eu já contei, tem 365 vezes a palavra não temas. Irmãos, é mentira, tá? Não tem. Se você somar a palavra não temas, não se atemorizes, não tenha medo, e todas as referências parecidas, é entre 110 a 130, dependendo da versão bíblica. Ou seja, não é nem um terço de tudo isso. Mas isso já é motivo para nós acreditarmos. Se estamos com o Senhor, nós não temos que temer. Porém, afastados do Senhor e fazendo a nossa própria vontade, o negócio é um pouco diferente. Abra comigo a sua Bíblia, o livro de Romanos, capítulo de número 1, para nós
iniciarmos aí esse perfil de como o Senhor trabalha em relação aos seus filhos ou às suas criaturas, vamos assim dizer. Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante. Se você trouxe Bíblia, irmãos, não deixe de usar. É hoje que tu vai ler essa Bíblia. Se você puxou ela da estante amarela, hoje ela vai perder um pouco do pó. Romanos capítulo 1, versículo 18. Maria Júlia, pode baixar um pouquinho aí o Bernardo, o microfone branco, por favor? Só um pouquinho, Bernardo. Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que, olha só, irmãos, tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos, presta atenção em cada palavra, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Deus deixou com que eles fizessem, cometessem, e não ficou lá tocando no coração para que eles saiam. Porque eles se insistiram, eles se tornaram insensatos e loucos e praticaram, e diziam o tempo todo, está tudo bem. Deus é amor, Deus aceita todas as coisas. Para a degradação do seu corpo, olha, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito eternamente, amém. Ou seja, Paulo dá uma glorificada em Deus no meio de um assunto muito tenso, mas ele volta para o assunto. Por causa disso, Deus os entregou, aqui de novo, a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, verso 28. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição, aqui Deus entregando de novo, a uma disposição mental reprovável, né, para praticarem o que não deviam. Vou explicar de maneira bem simples para os irmãos. Algumas pessoas insistiram em cometer alguns atos indecentes. Elas insistiram tanto, elas trocaram aquilo que é natural pelo antinatural. Algumas pessoas começaram a ser aprovadas. Se os irmãos continuarem lendo, são reprovados pelo Senhor, tanto quem faz quanto quem aprova. Estão numa posição onde Deus, não é que Deus não curte, tá? Não é que Deus dá dislike. Deus abomina tais coisas. Então Deus os entrega às paixões para que eles recebam no próprio corpo a justa punição pelos seus erros. Irmãos, está numa posição onde Deus te entrega a uma paixão que você sozinho não consegue se livrar, é algo terrível. Porque quando você tentou se desviar, e talvez alguém aqui já tenha tentado, eu já tentei ir para o mundo, não é que eu tentei desviar, eu me entreguei e fui. Eu estava lá no mundo fazendo coisas vergonhosas de se contar, mas o Senhor foi lá e tocou no meu coração. E Ele falou, venha. Aí eu falava assim, eu estou sentindo vontade de ir para a igreja, mas eu não tenho força. Daí eu lembro justamente, eu tinha acabado de entrar na igreja, dei uma afastadinha, fui para uma festa de
dessas exposições agropecuárias. Lá em Minas tem muito, né? Exposição de vaca leiteira, tem tudo isso. E junto ali sempre tem um cantor de forró, que a gente gosta muito lá em Minas. Gostava, em nome de Jesus. A gente gostava muito, né? Porque os irmãos não confundam os negócios. E eu voltei para casa, ficaram sabendo, juntou uns 16 jovens, foi na minha casa, depois do culto, que eu faltei no culto, claro, eu fui para a festa, não dá para ir na festa e no culto, né? Você escolhe qual festa que você quer frequentar. Foram uns 16 jovens, sentaram em volta de mim e falaram assim: ô Nenel, que era o meu apelido, nós sentimos tanta sua falta no culto. E eu estava no meu coração querendo que alguém falasse que sentiu falta. Crente novo é carente, tem crente velho também que é carente. Então de vez em quando fala para alguém: senti sua falta no culto, não tem problema, não machuca, não quebra a língua, pode dizer: senti sua falta, sua presença aqui, ela é importante, nós amamos você. Até o pai fazia declarações públicas para Jesus: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Por que não? E eu voltei para a igreja. Foi minha última vez numa festa mundana. Poderia ter caído, mas só que Deus tinha um propósito muito específico comigo, então Ele já me cercou de compromissos e eu fui aceitando todas, sabe? Tudo que me colocava eu aceitava de primeira. No entanto, que para ser pastor bastou um convite, eu só falei: me dá um tempo para me orar. Orei, o Senhor respondeu e eu vim. Irmãos, não demorem em responder o Senhor. Não endureça o coração, porque se você resistir ao Senhor, resistir ao Espírito Santo, Paulo, eu acredito que seja Paulo, mas o autor de Hebreus fala assim: hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque se você resistir, Ele vai falar: então, tá bom. Pastor, mas não tem o filho pródigo? Que Jesus traz como uma referência do pai entregando ao seu filho a herança, e ele indo para o mundo, e ele pecando, e ele voltando e se arrependendo, sim. Lá no mundo Deus tocou, o exemplo, né, que nós vamos trazer para nós, o Senhor tocou e ele voltou para o pai. Aquele jovem lá no mundo, comendo comida com os porcos, ele falou assim: quantos funcionários de meu pai comem melhor do que eu? Eu voltarei e vou pedir para ser pelo menos um dos jornaleiros de meu pai. E quando ele voltou, o pai estava de braços abertos, porque o pai fica. O problema é quando nós insistimos no erro, no pecado, e achamos assim: a paciência de Deus, ela é tão elástica que ela nunca vai estourar. E eu venho aqui essa noite para dizer que ela estoura. Eu venho aqui dizer essa noite para você não insistir no caminho do erro do seu pecado. Abandone as paixões. Pecado para nós, irmãos, é errar o alvo. É literalmente essa a tradução: errar o alvo. Você errou, você caiu, bateu o joelho no chão, você levanta, limpa o seu joelho e volta: Senhor, me perdoa, eu quero estar de novo na tua presença. Porque se eu estiver do lado de lá, o diabo que antes estava ao redor, agora ele está perto, porque já não existe mais anjos acampando, não existe mais a proteção celeste. Na verdade há um pouquinho, porque se Deus liberar geral, irmãos, o diabo mata a galera toda. Mas você vai dando espaço, você vai dando brechas, até que o Senhor te entrega. Eu quero ler mais um texto com os irmãos, está em Atos capítulo 7, um livro anterior a esse, capítulo 7, versículo 39, até o versículo 43. Atos capítulo 7, versículo 39. Até o 43. Vou ler na tela, se os irmãos estiverem lendo. Os nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, os astros de algumas versões. Como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para os adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. E aqui Deus está dizendo, versículo 42, Deus afastou-se deles e os entregou.
Irmãos, um contexto para que talvez, porventura, alguém não conheça ou tenha esquecido da história. O povo de Israel acabou de atravessar o Mar Vermelho. Fizeram festa, tocaram pandeiro com Miriam, dançaram. Moisés subiu no monte porque o Senhor o chamou. Havia um propósito. Deus fala assim: Moisés, desce, porque o teu povo, já não era nem povo do Senhor. Sabe quando o menino peca, que a mãe fala assim: olha lá o teu filho, né? Olha lá a tua filha. Deus falou: Moisés, o teu povo está em pecado. Moisés desceu, eles estavam adorando um bezerro de ouro que Arão, o irmão de Moisés, fez. Moisés chegou bravo, quebrou as tábuas, moeu aquele bezerro de ouro no fogo. E naquele dia muitas pessoas morreram. O Senhor estava entregando aquele povo à adoração. Todo aquele povo que saiu do Egito junto com Moisés, queridos, morreu no deserto. Os que chegaram na terra prometida foram os filhos deles e Josué e Calebe. Porque quando muitos vão lá e se entregam e falam e vivem um monte de coisas no mundo, sempre existe um, dois ou três que fala assim: olha, isso aqui está muito terrível, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não importa o que aconteça. Ainda que eu não ganhe o melhor salário, ainda que eu não tenha os melhores amigos, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Tem algumas pessoas que têm coragem de ser aquele peixinho do The Chosen que navega, que nada contra a maré. É muito mais difícil. Você dá de ombro com todo mundo que está na sua direção. É muito mais complicado, porém você está na direção certa e sabe, mesmo que seja difícil, porque é muito claro saber a vontade do Senhor. Tudo aquilo que vem de Deus nos traz paz, porque é focado na palavra. Então o Senhor muda a nossa vida. O que é que Deus fez aqui em Atos? Ele se afastou e os entregou. Por quê? Porque eles não confiaram no Senhor. Eles falaram para Arão: Arão, o que aconteceu com esse Moisés? Vamos fazer um bezerro e vamos adorá-lo, dizendo que foi ele que nos tirou. Eles não entendiam muito bem, mas eles viram Deus agindo por meio de Moisés. Desacreditaram. Deixar de crer, irmãos, é um pecado tão terrível. Deixar de confiar no Senhor é tão terrível, porque daí você começa a fazer coisas da sua própria cabeça. Quando você se isola, como diz Provérbios, você se insurge contra a verdadeira sabedoria. Mas eu quero continuar lendo aqui mais alguns textos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Alguém pode perguntar: pastor, mas Deus ainda nos abandona, ainda se afasta, ainda nos entrega ao pecado na era de Jesus, na era da graça, na era da misericórdia? E eu quero dizer para vocês que sim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Está falando do anticristo aqui. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Próximo. Finalizou aí? Isso, no meu aqui tem o 12, não apareceu aí, né? E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É interessante quando eu olho aqui, sobre 2 Tessalonicenses, que esse pessoal aqui rejeitou o amor e a verdade. Sabe quando as coisas começam a acontecer ao nosso redor e algumas pessoas defendem a injustiça? Quem consegue olhar hoje para algum lugar no Brasil, na nação, na política, na família, em qualquer lugar, e você consegue perceber injustiça? Odeie a injustiça. E não estou falando de partidos políticos, estou falando de posicionamento de pessoas. Odeie a injustiça. Ame a verdade. Ore pelo que está certo. Talvez você pense: isso não tem nada a ver comigo. Se eu sou filho de Deus, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Deus aqui se afastou, Deus os entregou justamente por esse mesmo motivo. Mas para nós finalizarmos aqui mais dois textos, Salmos 81, versículo 11 e 12.
Salmo 81, versículo 11 e 12. Diz assim: mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andasse na teimosia do seu coração e seguisse as suas próprias inclinações. E para finalizar, Oséias 4, 17. Eu queria pegar um de Abacuque também, eu falei assim, não, mas até os irmãos achar Abacuque na igreja lá, eu vou deixar este fora. Oséias 4, 17. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo, tendo acabado de... Está certo? 4, 17, isso aí. Volta de novo. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Essa versão é um pouco complicada. Acha uma outra versão para nós aí, Bernardo. Os irmãos entenderam o que quer dizer o texto, né? Consegue aí, Bruno? Esse aí está um pouco melhor. Efraim está entregue aos ídolos. Deixe. Essa palavra foi do Senhor. A tribo de Efraim estava entregue aos ídolos. Deixe. Qual que é o padrão bíblico de Deus operar nas nossas vidas? Ele adverte, ele insiste, depois ele se afasta. Mas tem um convite de Deus para nós. Voltando lá ao início da nossa pregação. Em Tiago capítulo 5. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Quando eu estava lendo aqui, eu perguntei assim, o que significa ter uma mente dividida? O contexto já dá uma resposta que me deixa um pouco mais tranquilo. Ele fala assim, quem tem mente dividida, purifique o coração. Quem não consegue focar apenas no Senhor, como cuidador, como gestor da sua vida, como aquele que vai te levar e te conduzir às águas tranquilas, sempre vai confiar em uma outra coisa. Não divida a sua confiança. Não divida o seu relacionamento. Eu não estou falando aqui sobre você não ter outros relacionamentos na terra. Eu falo sobre realmente uma confiança plena no Senhor. Se a nossa mente está dividida, precisa-se de arrependimento para purificar o nosso coração. Aí ele diz o seguinte, entristeçam-se. Por que entristecer? Porque quando nós estamos com mente dividida e focando em várias coisas, nós nos alegramos com as coisas que o mundo nos oferece. Irmãos, essa alegria mundana não deve permanecer no coração do crente. Aí Paulo fala o seguinte, entristeçam-se. Se a alegria de vocês é uma alegria momentânea e terrena, que te afasta do meu caminho, entristeçam-se. Ele está dizendo, é melhor que vocês estejam tristes e lamentem e se convertam e voltem aos meus caminhos. Porque quando nós buscamos ao Senhor, Ele se permite ser achado por nós. Irmãos, o que o Senhor ministrou no meu coração sobre essa palavra, que eu quero trazer para os irmãos de fato, é que Deus não está tão longe assim para ser encontrado. Deus não está tão distante. Eu tenho uma frase que eu aprendi, eu até esqueci de quem que eu ouvi, mas ela é muito poderosa e eu creio, poderia ser até um versículo bíblico. Deus está mais pronto a nos dar do que nós estamos prontos a receber. Às vezes não é exatamente aquilo que você quer, mas é exatamente o que você precisa. E como eu gostaria que o nosso coração se enchesse da verdade dEle. Como eu gostaria que cada um de nós nos enchêssemos tanto do Senhor, mas tanto, que ao sair lá fora, alguém esbarrar em você, tocar no teu ombro, te dar uma sacudida, o que vai derramar nessa pessoa é o quê? Jesus. Que nós estejamos tão cheios da presença de Deus, e eu convido o grupo de louvor para estar aqui à frente, em especial o tecladista, que nós estejamos tão cheios da presença do nosso Deus, que se alguém nos apertar, sabe quando alguém te aperta, você dá uma gemidinha, você ia falar, ah, Jesus. Porque nós estamos nos enchendo de tudo que o mundo oferece, nós nos enchemos de toda palavra torpe, de toda arrogância, nós nos enchemos de toda frieza de coração, nós nos enchemos de ambição egoísta, mas nós não nos enchemos do Senhor Jesus Cristo. Como é que a igreja não vai sucumbir à vontade do inimigo, se nós estamos olhando só para nós? O diabo ama isso. Irmãos, o diabo não tem problema de você vir na igreja, ele não tem problema de você abrir a Bíblia. O diabo tem problema se você começa a se relacionar com Deus. Porque quando eu me relaciono com Deus, Ele abre a minha vida e começa a tirar coisas e joga para fora.
E Ele vai esvaziando a gente. Cada vez que Ele puxa alguma coisa que demora a sair, é porque tem raiz já. Mas o Senhor vai e arranca, às vezes dói, mas Ele vai nos limpando. Depois, quando nós estamos limpos e prontos, Ele começa a nos encher dele. É um processo doloroso, é uma gestação em nós. O novo nascimento é necessário. Pastor, eu já nasci de novo. Quem sabe está na hora de uma reforma na nossa vida. Uma reforma que vai nos colocar muito mais alinhados com a vontade do Senhor e não com a nossa. Irmãos, parem de tentar ouvir coisas que agradam apenas os nossos ouvidos. Para de buscar na internet somente coisas que vai afagar o seu coração. É bom, mas escute coisas que vai te confrontar. Quem aqui já teve, talvez até tem, aquele souvenirzinho chamado caixinha de promessa? Quando você abre uma caixinha de promessa, irmão, só tem promessa. Vou fechar os meus olhos aqui, vou puxar alguma coisa. Você puxa, mais uma promessa. O Senhor nunca repreende. É só promessa, só coisa boa. Mas e quando o Senhor fala assim: entristeçam-se, porque o coração de vocês está dividido. Está um pouco comigo e um pouco lá. É andar em cima do muro. É o conhecido crente Raimundo. Quando nós estamos focados no Senhor, irmãos, e vem algo contra a vontade do Senhor perto de nós, você fala assim: está esquisito isso aqui. E você se afasta. Pessoas que estão voltadas para o pecado, somente para si ou para o mundo, de qualquer forma que seja, elas não conseguem muito espaço com a gente. Ainda que a gente precise ir lá pregar o Evangelho, amar essas pessoas para trazê-las, mas há um desequilíbrio, o balanço não acontece. O Senhor nos chama para isso, para uma vida de santidade, purificar o nosso coração na presença dEle. Quem está disposto a fazer isso? Você está disposto a sair daqui e falar assim: Senhor, eu preciso me purificar um pouquinho mais. Irmãos, é muito bom aprender. É muito bom pegar a Bíblia, livros, assistir vídeos, pregações. Só que já percebeu que nós estamos nos inchando e colocando pouca coisa em prática? Eu escuto uma mensagem sobre oração e falo assim: eu vou para casa e vou orar. Quando eu chego em casa eu ligo a TV. Aí eu vejo um videozinho curto de 30 segundos, que aquela palavra mexeu comigo, eu posto, compartilho, mando para 10 irmãos. Mas eu não aplico a abençoada da mensagem na minha vida. Não adianta de nada se eu não aplicar. Se você aprender uma coisa por semana, pequenininha que seja, e colocar em prática, é melhor. Eu vi um videozinho de um rapaz falando assim: quer aprender inglês? Aprenda por semana 5 palavras e coloque ela onde você puder, o máximo que você puder. Na semana seguinte você aprende mais 5 palavras novas e vai acrescentando o seu vocabulário. Eu pensei: o miserável é um gênio. Você sabe um monte de coisas, coloque elas em prática. A primeira delas, comunhão com o Senhor, comunhão em oração, leitura bíblica. Coloca um espaço para o Senhor, que é o ponto mais importante da sua vida, o momento mais crucial, onde a sua mente está mais conectada, e fala assim: esse momento é do Senhor. Começa a colocar tudo que é relacionado a Deus em primeiro lugar. Eu faço isso com o meu dízimo. Assim que o Pix cai na conta, a primeira coisa que acontece é o Pix voltar para a conta de onde veio, porque ele vai para o mesmo lugar de onde veio. Porque eu não quero pagar nenhuma bala antes de dar o Pix. Pastor, precisa disso? Talvez não, mas eu quero fazer o Senhor. Eu quero que Ele saiba que eu penso nele primeiro. Pronto. Irmãos, vai chegar o momento, vai chegar um dia em que você vai falar assim: eu poderia ter orado um pouquinho mais. Eu poderia ter conversado mais com os meus irmãos. Eu poderia ter ficado depois do culto mais um pouquinho, trocando ideia. Eu poderia não ter mexido com certas coisas, mesmo depois de convertido. Eu poderia ter perdoado algumas pessoas e não me afastado. Sabe aquele perdão, mas não conversa comigo? Imagina Deus te perdoando, mas lá no céu e falar assim: chegando aqui, não conversa comigo. Procura qualquer canto aqui do céu, é grande, fica lá. Não vai rolar, né? Estamos falando de irmãos, tá? Quando em relação ao mundo, é melhor que a gente se afaste. O diabo não teme, queridos, se você está aqui com a Bíblia. Ele teme se você é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa de oração. Porque quem tem comunhão com Deus não tem dono a não ser Jesus. Nada compra o coração dela a não ser Jesus, porque já foi comprado.
E o Senhor nos chama para essa vida de santidade. Quero convocá-los a ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus, amado e glorioso Pai, nós estamos aqui, meu Deus, com o nosso coração quebrantado, buscando alinhamento, buscando, Deus querido, intimidade com o Senhor, buscando compreensão da Tua Palavra, buscando compreensão das coisas espirituais. Eu sei, meu Deus, que nós podemos estar tão distantes que às vezes o coração chega a estar frio. Mas, ó Deus, lá fora às vezes encontramos coisas que nos alegram mais do que a Tua presença. Isso não pode, Senhor. Oh Deus querido, quando eu digo lá fora, eu nem digo em relação à igreja, mas em relação à nossa intimidade. Senhor, não permita que ninguém que está aqui essa noite sinta mais prazer no mundo do que no Senhor. Não permita que ninguém aqui sinta mais prazer em objetos do que no Senhor, porque senão nós já perdemos a essência. Não permita que ninguém aqui se venda, ó Deus querido, por uma situação, por alguém, por um relacionamento. Não permita que alguém entregue a coroa. E como diz a Tua Palavra, Senhor, o reino dos céus é semelhante a uma pérola de grande valor. É semelhante, ó Deus querido, a um tesouro escondido, onde a gente dá de tudo, vende tudo para comprar o terreno onde o tesouro está escondido. Pai querido, nos ensine a colocar, ó Deus, a nossa adoração no lugar onde ela é devida. Nos ensina a olhar para nós mesmos com um olhar introspectivo e procurar nos recônditos da nossa alma aquilo que não Te agrada e arrancar, meu Pai. Mas nos dá força para isso, porque não é fácil. Não é fácil ver fraqueza em nós, não é fácil, Deus querido, ver a nossa própria frieza e agir. Deus, dê força à Tua igreja, fortalece o Teu povo, que cada pai, mãe, cada jovem, criança, adolescente, que cada consagrado, cada líder de departamento tenha, ó Deus querido, a plena consciência do que precisa fazer para manter-se firme de pé diante do Senhor. E nós já pedimos perdão, ó Deus, pela distância, pedimos perdão pela falta de comunhão e pedimos que o Senhor nos prepare, porque aquele que há de vir virá. Não tardará, ó Deus querido, nós queremos estar aqui quando o Senhor chamar a Tua igreja, em nome de Jesus.